Fala pessoal, Ulisses, perito criminal da Polícia Civil do Estado de São Paulo, professor embaixador aqui do Escola Até Aprovação. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto muito importante para concurso público. Um tema que tem sido recorrentemente cobrado para os cargos da carreira policial e que tem ganhado muito vulto desde a sua publicação com a Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. Tema este é a cadeia de custódia. Bom, pessoal, a cadeia de custódia ela tem uma série de definições, apesar da sua redação ser bem objetiva, e termos que são bem importantes de nós conhecermos e que têm sido objeto de cobrança das bancas desde que foi publicada. A partir da sua importância para diversas carreiras da área policial, investigadores de polícia, escrivães de polícia, peritos criminais, delegados de polícia também, por que não? É importante que nós tenhamos familiaridade com essa redação e mais ainda com os termos que nela aparecem. Além de que sabermos de cor, memorizarmos aqueles procedimentos que fazem parte da sua composição. Então, pessoal, dando continuidade à nossa conversa sobre a cadeia de custódia, é importante estarmos familiarizados com esse assunto porque ele tem sido bastante cobrado nos concursos, tanto da carreira policial quanto também concursos da área jurídica. A cadeia de custódia ela é muito importante para aquele agente que vai operar com vestígios, com provas, com indícios, evidências, prova técnica, ou seja, todo aquele cargo que tem alguma intimidade com a área legal, penal principalmente. Então é muito importante termos conhecimento, estarmos íntimos deste conceito. O artigo 158-A tem a seguinte redação, de maneira geral. A cadeia de custódia é todo o procedimento, ou conjunto de procedimentos que visa documentar e registrar a história cronológica do vestígio, desde o seu reconhecimento até o seu descarte. Veja, nós temos duas limitações: reconhecimento de vestígio e descarte de vestígio. Quer dizer que são os únicos dois procedimentos da cadeia de custódia? Não. Do artigo 158b até o artigo 158f consta todos os procedimentos que deverão ser executados pelo agente que detenha a custódia do vestígio a fim de documentar sua história cronológica. Então são 10 procedimentos que nós temos da cadeia de custódia normativos ali no artigo 158A até o artigo 158F. Então veja só, vamos esmiuçar as partes deste dispositivo legal a fim da gente varrer todos os conceitos possíveis que podem ser objeto de prova. Primeiramente, cadeia de custódia, conjunto de procedimentos. Se são procedimentos, é porque são ações a serem executadas por alguém. E quem é esse alguém? Quem é esse operador para o direito? Ora, no artigo 158A, no parágrafo 2º, ele traz a definição de quem é esse agente. De maneira geral, o artigo 158A, parágrafo 2º, traz que o agente público que primeiro identificar um objeto ou um elemento que julgue ser potencialmente interessante para a investigação, fica responsável por sua preservação. O que isso quer dizer? Que qualquer agente público deverá dar início à cadeia de custódia. A cadeia de custódia tem início com os primeiros procedimentos policiais ou periciais em que se encontram vestígios no local de crime. Então veja só, num determinado momento ele diz que tem início com os primeiros procedimentos policiais e periciais, mas ele abrange esse conceito para qualquer agente público logo no parágrafo seguinte. Então no parágrafo 2º nós temos essa definição de que todo agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a investigação, fica responsável por sua preservação até a chegada dos peritos criminais. Veja só, quem é agente público, portanto, para fim da lei? Qualquer agente, qualquer ser humano, qualquer entidade jurídica que tenha algum vínculo com a administração pública é um agente público. Lembra lá do direito administrativo? Todo agente público, o agente público é aquele que tem algum vínculo jurídico com a administração pública, ainda que não remunerado, ainda que de maneira temporária, porém ele tem um vínculo com a administração pública, é agente público. Tá? Então, este agente público que identificar algum elemento fica responsável por sua preservação.
Ora, já vimos um primeiro momento em relação aos procedimentos e quem deverá executá-lo de maneira geral. É claro que algumas etapas são características e são ocupadas especificamente por agentes públicos especializados, como o delegado de polícia, lá constante do artigo 6º, que deverá coletar provas que forem de interesse para a investigação, e além disso, obviamente, os peritos criminais, que são os responsáveis imediatos por dar todo o segmento da cadeia de custódia a partir da análise pericial que vai ser realizada no local do crime e dos objetos também que serão periciados. Então, retornando ao nosso artigo 158A, cadeia de custódia, conjunto de procedimentos que visam documentar e registrar a história cronológica dos vestígios. Antes de nós falarmos especificamente dos vestígios, vamos voltar um pouquinho e falar sobre essa documentação e registro da história cronológica. Por que isso? Ora, o vestígio ou a identificação do vestígio visa servir para formar uma prova técnica futura, ou seja, para que este vestígio torne-se uma evidência e posteriormente, quando no processo e eivado aqui de todo aquele contraditório e ampla defesa, tornar-se um indício, ou seja, uma prova uma prova circunstancial. É claro, por que circunstancial? Porque haverá de se analisar todas as circunstâncias que produziram aquele vestígio no local do crime e sob o crivo do contraditório da ampla defesa. Então nós podemos observar que o vestígio, ou melhor, a documentação desse vestígio é importante para dar integridade à obtenção daquela prova, para que aquela prova não seja contestada como sendo uma prova falsa em juízo, como sendo um vestígio ilusório, como sendo um vestígio forjado pelo agente público até. Ora, isso dá segurança ao trabalho do agente público, perito criminal, delegado de polícia, investigador, que seja, e dá robustez à prova técnica que será utilizada posteriormente e que poderá também ser contraditada, obviamente, em juízo. Mas muito mais difícil de ser contraditada quanto à sua obtenção, ou quanto à veracidade da sua obtenção. Então, a cadeia de custódia ela visa justamente dar essa integridade e confiabilidade para o trabalho do agente público e, mais ainda, para o bem-estar da sociedade a partir da ação do Estado no interesse de resolver determinado conflito. Vamos seguindo então na nossa redação, conjunto de procedimentos que visa documentar, só fazendo um paralelo com a criminalística. E eu faço esse paralelo com a criminalística porque diversas carreiras têm tido criminalística como matérias base dos seus concursos, não somente peritos criminais, mas em diversos estados já tem havido a presença de criminalística nos editais para investigador também. E por que eu digo da criminalística? Porque nós temos na criminalística 5 princípios principais, que são o princípio da observação ou da troca, o princípio da interlocução de local, ou seja, todo contato deixa uma marca. O segundo princípio da criminalística, o princípio da análise, ou seja, a análise deve seguir rigorosos padrões técnicos científicos. O terceiro princípio, o princípio da descrição, ou seja, os procedimentos periciais de obtenção da prova técnica devem seguir rigorosos métodos científicos e descrever de maneira clara e de linguagem juridicamente perfeita. Nós temos também o princípio, e é aqui que eu quero chegar, da documentação, que é o que dá embasamento para a criação da cadeia de custódia. O princípio da documentação diz que todos esses procedimentos de obtenção da prova técnica devem ser adequadamente documentados. Isso foi normatizado na Lei 13.964 de 2019, do pacote anticrime, constante no artigo 158A do Código de Processo Penal, traduzido na cadeia de custódia. Veja, uma coisa tem relação com a outra. E só a fim de curiosidade, o último princípio da criminalística, o princípio da
individualidade de Kirk, que diz que nenhum material, nenhum objeto é idêntico ao outro, apesar de muitas vezes ou algumas vezes indistinguível, não é idêntico. Tá? Feito esse paralelo, vimos o que dá embasamento teórico para a criação da cadeia de custódia, que é esse princípio da documentação da criminalística. Vamos seguir com a sua redação. Cadeia de custódia, conjunto de procedimentos, a fim de verificar, documentar e registrar a história cronológica do vestígio. Ora, o que é vestígio? O próprio artigo 158A, no parágrafo 3º, traz a definição de vestígio como sendo todo objeto ou material bruto, visível ou latente, recolhido ou constatado, que se relacione com a infração penal. Aqui precisamos fazer mais um paralelo, mais um parêntese importante, puxar mais uma setinha. Atualmente, esse conceito deve ser entendido de uma forma mais expansiva. Por quê? Porque, na norma, o vestígio é objeto ou material bruto, visível ou latente, recolhido ou constatado, ou seja, físico, que eu posso tocar, que eu posso sentir, que eu posso perceber, mesmo que indiretamente a partir de métodos reveladores, porque ele diz latente, visível ou latente. São esses vestígios latentes. Ora, mas e por que você está dizendo, Ulisses, que tem que se tomar um certo cuidado em relação a isso? Porque hoje nós temos uma expansão da atividade criminosa, não somente no mundo material, mas também no mundo virtual. Nós temos vestígios virtuais atualmente que não são perceptíveis ou não são tocáveis. Então a gente não pode somente considerar o vestígio como sendo objeto ou material bruto, mas são também aqueles vestígios virtuais que são impassíveis de serem percebidos fisicamente. Tá bom? Então, feito esse paralelo, o vestígio deve abranger os conceitos de vestígios virtuais também. Então, o vestígio é todo objeto ou material que tenha relação com a infração penal. Ou seja, todo objeto, mesmo que virtual, que esteja relacionado com a infração penal, tá? Que potencialmente está relacionado à infração penal. E aí, o agente público que o perceber fica responsável por sua preservação. Ora, se nós temos o vestígio como sendo objeto que deve ser recolhido ou constatado, nós precisamos ter uma série de cuidados na sua recolha, ou seja, na sua coleta. E é aí que vai entrar os procedimentos da cadeia de custódia a fim de manter a sua integridade. Então, o vestígio é importante também termos esse conceito muito forte em mente. Depois, em aula oportuna, vamos falar sobre a diferença do vestígio, do indício e da evidência e como esses elementos ou como essas definições se relacionam. Vestígio é objeto ou material bruto que, uma vez constatado inequivocamente a sua relação com a atividade criminosa, torna-se uma evidência. Isso durante a etapa pré-processual ou durante a etapa de investigação. Quando esse vestígio ou essa evidência vai para o crivo do contraditório e juízo, aí nós temos uma forma de indício, porque o indício é a prova circunstancial, ou melhor, um vestígio torna-se então circunstancial, porque deve-se observar todas as circunstâncias que o produziram e não somente a objetividade da relação dele com a atividade criminosa. Tá? Então esse também é outro parêntese importante, porque nós temos essas três definições que são muito bem diferenciadas e que são cobradas também em prova de concurso público: indício, evidência e vestígio. Tá bom? Então, seguindo, vestígio, cadeia de custódia, conjunto de procedimentos que visa documentar e registrar a história cronológica do vestígio, do seu reconhecimento até o seu descarte. Ora, qual seria a etapa então que está entre o reconhecimento e o descarte? Vamos então a elas. Do artigo 158B ao artigo 158F, nós temos todos esses procedimentos. Não vou esmiuçá-los, porque não é o objetivo deste vídeo, porque cada uma dessas
Cada um desses procedimentos deve ser estudado de maneira individualizada, mas vamos dar uma pincelada por todos eles. Primeiro vamos lembrar de todos esses procedimentos de maneira individual. Reconhecimento, primeiro procedimento. Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento ou análise, armazenamento e descarte. Então veja, do reconhecimento até o seu descarte. Tá bom, pessoal? Então vamos só pincelar o que é cada um desses procedimentos. Reconhecimento é o ato do agente público de conseguir diferenciar daqueles materiais que estão dentro de um local de crime quais têm relação com a atividade criminosa. Para isso, obviamente, precisa de um olhar perito, de um olhar treinado, e cada vez faz-se necessário que o operador policial tenha essa condição de saber identificar o que é importante e o que não é importante no local de crime. E daí a importância de se conhecer esse artigo 158A em diante até o 158F, e por isso tem sido bastante cobrado em provas de carreira policial. O segundo procedimento, reconhecimento, isolamento. Isso é fundamental para a atividade policial, para que não se altere o estado das coisas. Veja, lembra lá do artigo 6º do Código de Processo Penal? A autoridade policial deslocar-se até o local a fim de preservar o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. A fim de quê? A fim de dar integridade àquele local de crime, para que não sejam colocados elementos falsos ali ou retirados elementos que são importantes para a atividade policial no desenvolver da sua investigação. Outro, então, procedimento é a fixação, que é a etapa de registrar, principalmente fotograficamente, aquele ambiente e perpetuá-lo, a fim de que o juiz ou magistrado, os operadores do direito, possam estar presentes na cena do crime, mesmo que não em tempo real. Disse que o perito criminal são os olhos do juiz, porque é ele quem vai, em última análise, fixar aquele local de crime. Então, a fixação é fundamental também. O outro é a coleta, ou seja, a recolha desse material, que pode ser executada tanto pelo perito criminal, quando for encaminhar elementos, vestígios importantes para análise futura, em sede ou em laboratórios, seja para a delegacia, para posteriores diligências do delegado. Então, a coleta é importante. E, obviamente, não poderia ser diferente. Após a coleta, temos que ter o acondicionamento, que é a adequação desse vestígio num recipiente apropriado. Então, coleta, acondicionamento, transporte, não é para menos. Esse vestígio deve ser encaminhado para algum local. Que local é esse? Em geral, a norma traz a necessidade de se haver a central de custódia, que não é uma realidade em todos os lugares do Brasil, mas é uma realidade jurídica e deve-se, então, num momento futuro, haver uma acomodação dos estados em produzir as suas centrais de custódia. Tá? Então, transporte e recebimento. Recebimento já é aquela etapa interfacial entre o vestígio que está fora da central de custódia ou fora da custódia dentro de uma estrutura organizacional e o recebimento, que ele vai então integrar essa estrutura para ulteriores análises. Então, o recebimento e posteriormente o processamento, que é a análise do vestígio em si. Por exemplo, uma arma de fogo que vai ser encaminhada para a balística a fim de verificar as suas características, ou projéteis de arma de fogo que serão encaminhados para microanálise, análise de vestígios, né? De análise de microvestígios em projéteis de arma de fogo, a chamada microcomparação balística, né? Ou drogas que serão encaminhados para outros locais
também a fim de verificar ali a sua composição toxicológica. Tá? Então, a análise é a etapa de avaliação pericial em si. Então, análise, e depois de analisar, a norma também traz a necessidade de que o perito ou o agente ou operador daquela prova vá tirar amostras para que sejam contraditadas futuramente, para que possam ser contraditadas futuramente. Então, para isso, precisa se armazenar no local adequado. Então, o armazenamento também é um dos procedimentos da cadeia de custódia. E, por fim, ao transitar em julgado determinado processo e que aquelas provas não forem mais necessárias, elas vão ser, então, descartadas adequadamente, observando, obviamente, a legislação pertinente. Então, pessoal, esse foi o assunto que eu quis trazer para vocês, que é a cadeia de custódia. Muito importante, um assunto muito cobrado, não só para os concursos de perito criminal, mas para as carreiras policiais em si, e tende a crescer cada vez mais, pois há necessidade de integração entre as diversas carreiras da área policial. Novamente, eu agradeço a paciência e a atenção dos senhores. Espero que os senhores estejam estudando bastante para o concurso que querem e que logrem êxito logo o mais cedo possível, para que possamos ser colegas em breve. Um grande abraço, bons estudos!